Faça algo que você faça, mesmo que você fizesse sem ganhar nada, né? Eu falo que as pessoas têm que trabalhar com isso. Nós investigamos funcionários que colocam a empresa na justiça, né? Movem um processo contra a empresa dizendo que estão impossibilitados para o trabalho. E na maioria das vezes Na não maioria estão. das vezes estão em outra empresa, exercendo a mesma função. Começando mais um Valcast e hoje a coisa vai pegar fogo por aqui. Eu trouxe nada mais, nada menos que Patrícia Carani. Boa tarde, Patrícia! Boa tarde, Val, tudo bem? Prazer estar aqui com você, viu? Se apresente! Bom, eu sou a Patrícia Carani, trabalho com investigação particular e vim aqui contar uns segredinhos na área de investigação para vocês. É isso. É só isso, gente. Só Ela isso. fala só isso. Só. Ela investiga maridos, mulheres e o que mais? Tudo, encontro de pessoas, parte empresarial, familiar, tudo que é tipo de Tudo? investigação. Tudo. Desvendamos tudo. Nossa, hoje o Valcast vai pegar fogo por aqui, que é muita novidade aqui pra gente contar pra vocês de um mundo que praticamente eu não entendo nada. Que bom, não é? Veja pelo lado bom. Nunca precisou da situação em si. Olha que maravilha. Mas, Paty, conta pra gente, como que tudo começou? Como tudo começou? Muito naturalmente. Sabe aquela coisa do filmes de investigação, Sherlock Holmes, eu particularmente, Ama. quem me segue nas redes sociais sabe que eu coloco muita coisa de frases de Sherlock Holmes, porque eu adoro essa coisa dos enigmas, né? Então, foi como uma brincadeira. Investigar namorados de amigas, amigos que tinham namorado, achavam que estava sendo traído. Patrícia, vem cá, vamos lá, como é que a gente faz? E foi crescendo de uma forma que eu meio que chegou uma hora que eu não conseguia sair mais daquela situação. Então foi muito automático. E é uma delícia. Eu falo que eu não trabalho, eu falo que é minha vida. É minha vida. É uma delícia descobrir as coisas dos outros, que os outros fazem em segredo, é isso? É uma delícia descobrir as coisas dos outros, que os outros fazem em segredo. E é aquela coisa do bisbilhotar a vida dos outros e ser paga pra isso ainda, né? E receber ainda dinheirinho. Não é? Din, 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 din. É ótimo, né? É muito gostoso. Mas, Paty, e daí isso começou assim e foi crescendo. Foi crescendo e uma pessoa foi indicando para outra, faz isso, e eu não cobrava nada, porque era gostoso, imagina. Não cobrava nada, eu falei, não, Algo vamos que lá, você vamos fazer. faz, sabe, eu sempre É natural. Faça algo que você faça, mesmo que você fizesse sem ganhar nada, né? Sim. Eu falo que as pessoas têm que trabalhar com isso, né? Sim, com certeza. Aí uma pessoa foi indicando para outra e foi assim, quando eu me vi, eu tava assim, num monte de pessoas querendo que eu fizesse o trabalho, eu comecei a cobrar, no começo muito pouquinho, né, porque praticamente eu adorava fazer aquilo lá, né, fiz direito, sou bacharel em direito, mas me ajudou muito a faculdade de direito para saber o que eu posso fazer, o que eu não posso dentro da investigação, e estamos aí, quase 32 anos nessa área. Hoje tem essa parte do direito, assim, que pega muito, assim, né, no teu... Ai, como que é aquilo que você... Ai, meu Deus, eu esqueci. Faz tanto tempo que eu fiz direito. E hoje tem aquela parte que, assim... agressão moral, né? Isso pega aí quando você vai filmar alguém ou não? Não, porque meu trabalho, quando é externo, para seguir, filmar, quando tem uma equipe, que é uma equipe que faz isso na rua, né? E quando a gente está lá seguindo, filmando, fotografando as pessoas, é local público. As pessoas estão em local público, isso não cabe, não é ilegal, é totalmente não assim... Não precisa de direito autorais pelo uso da imagem? Não, porque ela está em local público. Sim. Não é? Então, se você está lá na rua... Restaurante. Num restaurante, num shopping, ela está em local público. E no motel? E no motel tem a entrada e a saída. Não precisa necessariamente estar lá, filmando lá dentro o ato, né? Paty, hoje tem muitos casos, né?
Tem muitos casos, a gente ouve falar, assim, muitas amigas que falam, eu traio, meu marido trai, e tá tudo certo, né? Sim, Mas eu não acho que esteja tudo certo, é um pouco com contra tudo que certeza, eu não. penso Não. eu sempre falo, se um cara... Eu sou muito do mundo empresarial, né? Se o cara ou a mulher, ele traiu a pessoa, não dá para estar comigo trabalhando. Meu marido fala, você é meia quadrada, né? Eu sou realmente uma pessoa quadrada. Então, assim, se o cara traiu a mulher, sabe, a mulher que dormia do lado dele, ele poderia não gostar e chegar para ela e falar assim, acabou aqui agora, eu tô afim de outra pessoa, antes de eu ir Com com a outra certeza. pessoa, eu Sim, prefiro acabar com, sim, né, com o nosso casamento, com o nosso relacionamento, seja lá o que for. sim. Mas a partir da hora que é a traição, eu acho que se a pessoa trai uma mulher que ele amou, que ele gostou, imagina uma sócia, né? Então eu já deleto. Sim. Você falou de empresas. Empresas também você investiga? Nós investigamos funcionários que colocam a empresa na justiça, né? Movem um processo contra a empresa dizendo que estão impossibilitados para o trabalho. E na maioria das Na vezes não estão. maioria das vezes estão em outra empresa, exercendo a mesma função ou trabalhando para eles mesmos e Fazendo a mesma coisa que ele fazendo já a mesma fazia. coisa. E aí a gente pega as imagens, mostramos para o cliente, ele coloca aquilo no processo, né? Aquela coisa do externo, né? Aham. Imagens de locais públicos que pode ser anexado no processo tranquilamente e com certeza, causa ganha para a empresa. E tem também investigação de sócios. Às vezes tem aquele sócio que está saindo da sociedade da empresa e geralmente eles têm um contrato entre si de não poder exercer Por por 2, 3 tempo, anos. sim. E estão com empresa paralela, levando clientes, levando funcionários. Então, é a má-fé, é a traição. É a traição, É a traição. de várias formas. Sim, com certeza. Nossa Senhora. E me fala uma coisa, é muito normal isso na área trabalhista, na área de sociedade? É muito normal. É normal. É normal porque 2 sócios estão lá, trabalhando, exercendo a função naquela situação, naquela empresa. Fundam aquela empresa. Chega uma hora que é um relacionamento, né? Dá uma briga, dá uma discussão, ou um se acha inferior ao outro, acaba querendo sair daquela situação, mas não quer sair daquele meio que está, né? Então, é bem comum. Investigação de funcionários é muito comum também. Funcionário no transporte de mercadorias da empresa, está vendendo para outras pessoas, desviando materiais Nossa. no transporte. Então tem muita coisa. As pessoas falam assim, conjugar, você trabalha, é detetive conjugal, só destrói o casamento dos outros. Não é traição, não é Não, destruir. você não destrói. Não Não é destruo você nada. Eu falo, que gente, eu não que destruo nada, né? Eles que destroem. Com certeza. Então, mas não é só o conjugal. Tem essa parte também que é o empresarial. E as pessoas falam, nossa, mas empresarial, aí eu vou dando os leques e é muito grande. O leque é muito grande de investigação. Paty, alguém já te contratou para você investigar, sei lá, uma escola de filhos? Sim. Escolinha, essas Sim, coisas? algumas vezes. Sim, escolinha, como que o filho está sendo tratado lá dentro, algumas vezes. E deu mal? Na maioria das vezes. Porque assim, Sempre que há uma dúvida, sim, quando a pessoa, ela nunca chega em vão até mim. A pessoa nunca vai chegar em vão. Até mesmo porque um trabalho de investigação é caro, não é barato. Então já tem aquela faísquinha. Pega, na maioria das vezes pega a traição, pega a situação da maus tratos, alguma escolinha, tem bastante. nossa, isso também é muito triste, É né? muito triste, porque você, o filho é sua vida, você está deixando sua vida ali. E como você faz para entrar numa escolinha e ver isso? Como que é feito isso? Através de funcionário, os funcionários ajudam, ou então coloca alguma coisa nos pertences da criança, escuta, microcâmeras. Foi pego uma criança em Santo André pela mochila dele, né? Pegaram tudo que a professora falava para ele, né? Sim.
Foi Sim. muito triste. Eu acompanhei esse caso, foi muito triste. Eu quase peguei um avião, vim aqui e dei uma surra nela, Não, né? e é terrível, porque nas investigações, principalmente quando envolve criança, a gente se envolve também. Eu tenho o meu lado profissional, mas tem o meu lado de mãe, de avó. Sim. Você vai estar ali, você quer resolver aquela situação e você se põe no lugar da pessoa, né? Eu acho que o principal, assim, a principal qualidade de um profissional é se colocar no lugar da pessoa que te contrata, não é? E, Paty, me fala um caso assim muito louco que você, sabe, um case assim muito louco que aconteceu aí que você nunca viu nada igual. É difícil um caso que eu nunca tenha visto nada igual, porque a gente, nossa, muitos anos trabalhando na área, né? Mas teve casos já de situações que eu fiquei perplexa, assim, que até o meu chão se abriu. Eu falei, não é possível que essa mulher está fazendo isso, né? No caso, era a amante do meu investigado, ela estava fazendo, assim, aterrorizando a vida da esposa do meu cliente, da pessoa que me contratou. E aí, primeiro, a minha cliente chegou até mim e falou assim, Patrícia, eu quero investigar meu marido, eu quero saber onde é que ele está fazendo, que eu acho, ele está muito estranho ultimamente. E ele estava com uma amante na empresa dele, que trabalhava na mesma empresa que ele. E aí eu entreguei as imagens para minha cliente e tal, e ela falou, Patrícia, eu não vou mostrar para ele, eu não vou mostrar nada para ele. Eu quero que você continue investigando ela, continue seguindo ela. Eu quero saber quem é essa mulher, o que ela faz. Nossa, ela foi fria, hein? Foi. Ela teve uma feeling sabedoria ali, isso. ali para se segurar. Nossa, demais. E aí tinha um dia em específico da semana que essa mulher ia para um centro de espiritual, né, de fazer trabalhos e tal, para fazer trabalhos. E quando minha cliente me ligou, quando eu falei para ela falou assim, Patrícia, eu quero que a pessoa entre aí, eu quero saber o que ela tá fazendo aí dentro, né? E aí o agente que estava seguindo falou assim, não, Patrícia, eu não vou entrar, porque eu tenho medo, eu tinha medo de se envolver nessas coisas. Eu falei, não vou entrar. Falei, olha, ele não vai entrar, mas se ela tá indo a segunda semana que ela vai no mesmo dia, semana que vem ela vai no mesmo dia. Eu faço semana que vem para você e coloco uma pessoa lá dentro. Aí foi o agente e ele já entrou antes que ela e ficou perto dela. Enquanto ela estava falando com o guia espiritual dela lá, e ele ficou perto dela. E ele estava com câmeras escondidas, com imagem, tudo. E gravou e filmou tudo, toda a situação. Ela falava assim, eu quero matar ela. Eu quero que você faça um trabalho para matar essa mulher. Então, assim, é terrível, me arrepia. Porque uma pessoa que tem a capacidade para fazer uma coisa dessas, né, é demais. E aí, eu entreguei para minha cliente, aí sim, ela pegou as imagens e mostrou pro marido dela, e ela não separou. Mas, pra mim, a hora que eu ouvi, porque geralmente eu vou mandando tudo na hora pro meu cliente, todas as imagens. E como ele gravou interno lá num outro tipo de câmera, não deu pra mandar na hora. E a hora que eu fui editar, que eu fui colocar pra mandar pra ela, quando eu vi, eu mesmo já queria matar a mulher. Né? Porque, gente, olha a que ponto chega um ser humano. Sim. E algum assassinato? Você já investigou algum assassinato? Já. Teve uma situação que aconteceu lá no ABC. Num sítio. O marido acabou brigando com a esposa e matou a esposa dentro da casa e botou fogo na casa. Para simular um acidente. Um acidente. Só que a família meio que não engoliu, porque já sabiam que ele maltratava a esposa. E meio que não engoliu. E moveu um processo, e aquilo lá se alastrou, sabe? Tipo, mais de 2 anos. E ele não deu nada para ele. Fizeram as investigações e não deu nada para ele, só que a família não se conformava. Aí chegaram até mim. Patrícia, aconteceu isso, mostraram o processo, ele já estava tudo certo, ele já tinha ganho e tal. E eles não se conformavam. E aí o que eu fiz? Eu infiltrei uma pessoa no meio social da pessoa, do investigado. E ele ia para bares, bebia, enchia a cara.
E numa dessas ele acabou falando. Falou. Porque não existe crime perfeito. Não existe crime Não perfeito. existe, não adianta. E ele falou que ela tinha traído ele. Isso é o que ele fala, né? Vai saber se isso aconteceu mesmo, né? Que ela tinha traído ele e que ele matou ela. Meu Deus do céu. Então, pra eles, já foi o suficiente. Né? Depois eu Sim. não sei se ele foi preso e tal, mas pra eles já foi o suficiente, porque eles sabiam da situação, eles sabiam dos maus tratos já. Então é terrível, tem coisas terríveis. Mas tem situações legais também que eu pego. Então conta. Tem situações muito legais de encontro de pessoas, né? Já teve clientes que queriam conhecer a mãe, porque teve uma cliente que ela foi a minha Foi adotada? não foi adotada. A mãe dela deixou ela com o pai dela com 4 anos. Nossa. Deixou ela e foi embora com o irmão mais velho. 4 aninhos ela tinha. Isso foi lá, final de 80. Final de 1980. E ela falou pra mim, Patrícia, meu pai fala que ela me abandonou mas eu quero conhecer ela. Eu encontrei ela. Val, mas foi tão lindo. Foi tão lindo. Eu encontrei ela, tava lá em Goiás. Casada com uma pessoa que ela tinha, na verdade, traído o marido. Traído o marido dela. E o marido dela, uma família militar, não aceitou. E meio que obrigaram ela a deixar a filha com eles. A menina com eles. E ela foi embora com o menino. E ela casou com essa pessoa que ela tinha traído. Estava lá em Goiânia, em Goiás, morando, já tinha outros filhos. Então ela filmou o encontro, mandou pra mim. Foi lindo. E ela ficou sabendo a verdade. E o pai dela a vida inteira falava pra ela que a mãe tinha abandonado. Então você imagina a cabeça a que essa criança cresceu. A cabeça dela. Como que ela cresceu? Não é? Então, foi libertador pra ela. O pai também escolheu a filha, né? E não o filho, não né? É muito louca essa coisa do raciocínio do homem na relação, né? E aí, eu falei, e aí, o seu pai? Você falou com ele? Patrícia, eu falei. Daí ela falou que tinha falado com ele, ela voltou de Goiânia, falou com o pai, com o avô. E o pai era categórico. Não, ela te abandonou. Aí chegou uma hora que o avô, ela falou assim, Patrícia, aí meu avô olhou pro meu pai e falou assim, fala a verdade pra ela. Fala a verdade pra ela. Aí ele chorou, começou a chorar, né? Que ele fez aquilo pro bem dela. Então... Não dá pra saber, né? É muito difícil. Mas são muitos casos, mas foi muito linda, né? essa situação foi muito linda, porque ela falou assim, Patrícia, eu ganhei uma outra família, reencontrei minha mãe, meus irmãos, que ela tinha mais irmãos, depois ela teve mais filhos, né? Então, pra ela foi lindo. Eu deveria ter te contratado, porque assim, há uns anos atrás, é muito engraçado, né? Eu recebi uma herança que eu não sei de quem. Como assim? E assim, já me perguntaram, será que é do teu pai? Não, não é do meu pai, porque eu sou totalmente o meu pai. Uhum. Totalmente o meu pai, que eu conheci como pai, que pra mim é o meu pai. É totalmente assim, fisicamente, Uhum. emocionalmente, tudo. A gente tem a mesma dislexia. E o meu pai é muito assim, eu sou muito ele, não tinha como eu não ser filha dele, porque as minhas irmãs parecem com a minha mãe, e só eu pareço com ele, é engraçado. Sim. E eu recebi uma herança na época, assim, eu recebi, faz tempo, eu morava aqui ainda, eu recebi 18 mil, não é muito, mas na época era um bom dinheiro, assim, não era muito, tá? Mas era dinheiro, né? 18 mil eu recebi, no banco, e veio uma carta para mim que eu tinha que ir no banco retirar aquele dinheiro, que aquele dinheiro estava em meu nome, com meu CPF e tudo. E eu fui buscar. E até hoje eu não... na época eu tentei descobrir quem me deixou, porque eu recebi a carta e eu tive que assinar que eu ia no banco retirar. Sim. E esse dinheiro ficou para mim. E eu não sei quem me doou esse dinheiro. Alguém doou pra mim, porque eu não sei, entendeu? Algum familiar, com certeza foi algum familiar. Mas não tinha ninguém. Assim, Paty, vamos lá. Eu sou uma pessoa de família, todo mundo da minha família é pobre. Ninguém tinha condição de deixar aquele dinheiro pra mim. Uhum. O meu pai, assim, você tem certeza que seu pai é seu pai? Eu tenho certeza que meu pai é meu pai. Uhum.
por vários fatores, assim. Eu sou todinha minha avó, eu sou todinha a família do meu pai. Não tinha como, assim, e assim, eu tenho 2 irmãs mais velhas. Tá. As minhas irmãs mais velhas lembram da minha mãe grávida. Mas pode ser que ela ficou grávida de outro. Não, a minha mãe não. Sabe assim? É muito louco. E o meu pai, então, assim, um homem de índole, assim, põe o fogo Acima aqui, de qualquer suspeita. põe a mão no fogo pelo Sim. meu pai, entendeu? Aham. Então, assim, eu não sei o que aconteceu. Pode ser que alguém errou, tá? Pode ser que alguém achou que, sei lá. Eu só sei que eu recebi essa herança. Louco, né? Muito Mas louco. eu não fui atrás e depois eu acabei passando os anos, depois eu mudei e ficou por isso mesmo. Sim. 18 mil foi na época. Louco, né? Muito louco, Com certeza. né? E na época até eu queria, porque meu marido falou, será que não é seu pai? Eu falei, não, eu tenho meu pai, eu tenho certeza que esse é Aham. meu pai, sabe? Sim. E se fosse um outro homem que você achava que era meu pai, ele teria que ter morrido, seria uma herança, tal. Sim. E daí eu ia ficar sabendo Aí tinha também. toda aquela situação do espólio e tal. Não Você teve ia ficar nada sabendo. disso, não teve nada disso. Louco. Muito estranho, muito estranho. Mas às vezes tem situações, dependendo do teor do. É melhor não saber também. Fiquei sem saber. E também não, Ficou já sem gastei o saber. dinheiro já gastei, já usei tudo. Não vou devolver, tá tudo certo. Não vou devolver, deram pra mim. Tava lá, livre, disponível Aham. e tá tudo certo. Sim. Mas assim, Paty, eu fico vendo essas coisas, né? E eu fico pensando como pode, né? Porque você viver num mundo falso, como isso deve ser louco, né? Como isso deve mexer com a cabeça da pessoa, com a personalidade da pessoa e com o fato, assim, do que ela tá fazendo, né? Como que é isso na cabeça dela, né? Da pessoa que tá traindo ou da vítima? Ou da vítima? Não, eu acho que, olha, eu penso na pessoa que tá traindo. O que ela tem em mente, né, para ela agir dessa forma, né? Você já parou para pensar nisso? Eu acho que a pessoa que tá traindo, primeiro, o que acontece? Relacionamento a gente sabe que não é fácil. A vida a dois não é fácil. Aquela coisa do dia a dia. Mas mentir também não é fácil. Não, com certeza. Mas aquela coisa de dormir e acordar todo dia com a mesma pessoa. Ninguém é perfeito. Todo mundo tem suas falhas e as suas fraquezas. A traição, muitas pessoas falam nas minhas redes sociais, é questão de caráter. Sim, eu acho que é questão de caráter. E é aquela coisa que você falou também. Uma pessoa que é capaz de trair a sua esposa é capaz de qualquer coisa. É capaz de trair um sócio, um irmão, não é? Então é questão de caráter, mas eu acho que o relacionamento em si também ajuda para isso. No momento de fragilidade, tem aquela pessoa que chega doce, falando só coisas que a pessoa quer ouvir, aí fica fácil. E ela acaba se deixando levar pela situação. Então tem esses dois lados aí, esses altos e baixos. E eu isso interfere muito no relacionamento e contribui e muito para traição. Você já pegou alguma traição que o cara, quando ele é pego, ele se arrepende e ele chora, sei lá, ele faz algum carnaval, alguma coisa nesse sentido? A maioria chora, se ajoelha, implora. A maioria. E a maioria não se separa. Nossa, A maioria dos casos que eu pego, a pessoa não separa. Gente, eu sou muito Não quadrada separa. mesmo, porque assim, eu sou muito quadrada. Acho que vendo você falando isso, porque eu sou casada há muitos anos, muitos anos. E coitado do meu marido, se ele me trair, ele tem que estar preparado para me trair, porque se ele me trair, ele tá enrolado. Tadinho. Coitado, porque eu não vou ser legal. Eu sempre brinco, né? Eu sempre brinco, eu sou muito legal. Mas eu também sei ser muito chata. E se ele fizer isso assim, eu não gosto nem de pensar. Porque senão eu já chego em casa brigando com ele, dando panelada na cabeça dele, se ele tá merecendo ainda, Mas né? você já se perguntou
não te cortando, mas já te cortando. Você já se perguntou que a traição, ela é muito relativa? De repente, o que é traição pra mim dentro do meu relacionamento, não é traição pra você dentro do seu relacionamento. A traição é uma quebra de confiança. É uma quebra de confiança e é uma quebra dentro do relacionamento do que foi acordado. É uma quebra do acordo entre as duas partes. Isso é traição. Então, a traição, ela é relativa. Para mim, eu não admito ter uma pessoa do meu lado que tenha outras pessoas que saem. Não, eu não admito. Mas tem casais que ok. Então, eu não admito que ele tenha outra, isso é fato pra ele. Eu brinco sempre com ele, eu falo assim, eu sou réu primário, nunca matei ninguém, né? Então, eu tenho livre-arbítrio pra matar uma pessoa, isso tem que ficar muito claro. Não ameaçando, já ameaçando. Eu tenho aí, estudei direito, eu sei muito bem como se proceder com essas coisas. Também fiz curso de tiro, lá atrás, na polícia, fiz dentro da... Eu tinha alguns amigos policiais, eu fiz dentro da academia de polícia. Mas não tem porte, não anda armada, não. Não ando armada, então. Mas assim, né? Uma panela é o suficiente para uma mulher quando ela tá brava. Com certeza. E eu também não sou ciumenta, vocês estão percebendo, né? Que eu sou bem tranquila. Não, com certeza, sou bem tranquila. Não. Mas assim, né? Tem vários fatos, você falando agora de traição, para mim tem vários fatos que podem ser traição, né? Pode ser traição, assim, você não sabe do que tá acontecendo com a vida financeira da família. Sim. E ele não te abre, ele te fala uma coisa e tá vivendo outra, isso para mim também é traição, Sim. ele sabe disso. Uhum. Que eu falo, eu quero saber como tá os números, eu quero saber de números, e aí, como tá isso, como tá aquilo. Traição é assim, às vezes também fazer uma coisa para um filho, eu não vejo isso dentro da minha casa, mas eu vejo isso em outras famílias, pais que fazem coisas escondido da mulher com os filhos. Como assim? Dá dinheiro pro filho e a mãe não quer que dá, ou a mãe dá dinheiro pro filho e o pai não quer que dá. É uma traição. Sabe? Isso é uma forma de traição também, para mim. Tô certo, com então. certeza, é o que eu falei, é o acordo. É o acordo que você tem com o seu parceiro. Qualquer coisa fora daquele acordo é traição. É traição. É muito sério isso, né? É sério, porque mexe com o psicológico, mexe com a vida da pessoa. Dependendo da situação, dependendo da traição, a pessoa não se recupera nunca mais. A traição dentro da família. Só de pensar em traição eu já fico brava, já quero brigar, já confusão. Uhum. Não que eu seja essa pessoa, que eu sou muito... Mas eu fico irritada, sabe assim? Sim, com certeza. Abala, né? Abala emocional. Né? E a traição dentro da família é onde mais prejudica a pessoa emocionalmente. Então, mas eu acho que a pior traição é dentro da família. Com certeza. Porque uma pessoa que não que é teu sócio, você pode nunca mais encontrá-lo. Agora, a traição, assim, de um marido que é o pai dos seus filhos, PQP, né? Porque você fala, né? Como que eu fiz essa escolha? A minha indignação é assim, acho que a mulher, se fosse o meu caso, eu falaria, nossa, como que eu escolhi esse ser pra estar do meu lado. Esse traste pra estar comigo. Eu pensaria assim, né? E agora, vamos supor não, que eu já peguei situação do marido estar saindo com a mãe, está saindo com a sogra. E largar da mulher e assumir a sogra. Aí se imagina a situação do encontro de família, de estar junto, Natal, Ano Novo. Já teve situações assim terríveis, que a minha cliente teve que estar naquela situação e depois casou, refez a vida, mas o marido dela assumiu a mãe. E o atual marido não pode nem conhecer a mãe, né? Porque a mãe é terrível, né? Biscateriana do sétimo dia. Fura olho, né? Biscateriana do sétimo dia. Com certeza, né? É terrível. Pronto. Só que nessa situação, ela fez tratamento, se tratou, demorou muitos anos para se levantar. Hoje ela perdoou a mãe, convive, né? Mas acho que não é a mesma coisa, não é a mesma situação, assim, não é o mesmo amor. Não, eu não acho que não. Ô, Paty, eu tenho muitas amigas que passaram por esse processo, mas assim, as melhores amigas dela que estavam passando por uma situação difícil, na maioria das vezes, ela pôs dentro da empresa dela, que ela trabalhava com o marido. Olha, pensando aqui rapidamente, eu já lembrei em quatro.
E essas amigas delas, que eram melhores amigas, amigas de infância, ela pôs dentro da empresa. E essas amigas ficaram com o marido e elas saíram sem o marido e sem nada. Como que foi? É pior ainda, porque a Mas maldade isso chega... é normal, né? É normal. E a maldade é tanta que, em vez de separar e fazer a divisão certinha de bens, prejudica o outro, prejudica o parceiro, prejudica a mulher. E a mulher, na maioria das vezes, a mulher é a que mais se prejudica numa separação. Numa separação, a mulher é a mais prejudicada. Porque tem a maldade não só da traição com outra pessoa, com outra mulher, mas dos bens, desviar bens, colocar os bens no nome de terceiros e deixando a mulher sem nada. Mas, Paty, eu tenho uma amiga em Minas, que eu não posso falar, não trabalho com nomes aqui. Não. E ela sabia que o marido dela traía. Ela não precisou contratar porque era visível. Ele dava em cima de todo mundo e tal. Tá. E uma vez ela estava muito mal, eu tinha uma casa na praia, ela falou para mim, Val, vamos viajar? Eu falei, vamos para minha casa da praia. Meu marido estava viajando, eu falei para ela, vamos lá comigo, tal. Sim. Ele estava trabalhando em algum lugar. E ela foi comigo. E daí ela começou a falar. Ela falou, não, eu tô aqui porque eu preciso tomar um ar, eu vou largar dele, porque eu sei que ele me trai. Eu falei, e essa parte? Porque ele era muito, muito rico. Uhum. Daí ela falou assim, não, eu vou. Eu falei, não, você não vai deixar pra lá. Esse cara construiu tudo com você. Isso não é justo. Uhum. Né? Então, eu acho assim, já que você agora tá fria, sabe que você vai tomar uma decisão, então, primeira coisa, pare, pense e vê como você vai fazer isso. E como Sim. a gente fizer, daí a gente foi, eu e ela conversando. Ela pegava todas as coisas que era possível comprovar que ele pagava, Sim. que ele tinha dinheiro e tal. Maravilhoso. E levava tudo para casa da mãe dela, Sim. tirou da casa, tá? Então, assim, ele tava pra rua, chegava a carteira, ela já pegava as coisas e já sumia Sim. com as coisas, sabe? Uhum. Levava para casa da mãe dela tal. E com isso, ela conseguiu ficar com alguns bens. Ele tirou uma grande parte, tá? Uhum. Uma grande parte. Mas ela conseguiu ficar com o terreno, ela conseguiu ficar com a casa, ela conseguiu ficar com várias coisas, com tanto de dinheiro que ele tinha na conta. Em Sim. uma das contas, nas outras ela nem sabia, porque depois ela soube que ele nem recebia as coisas do banco lá, ele mandava na casa da mãe dele. Como ela Olha. fez, ele também mandava na casa, porque a irmã dele contou para ela. Nossa. Porque a mãe tinha contado e a irmã ficou indignada. Não, mas que ela fez mãe a tinha- melhor coisa da vida que ela fez. Foi ir... Ela ficou fria por um período, melhor pegando coisa. todos os comprovantes que ela podia. Aham. Com certeza, porque ela foi se munindo. Foi se munindo de informações, de provas, que é o ideal. É o ideal. Por isso que tem que ter esse... Mas é difícil a mulher ter essa Eu não consigo frieza, fazer no isso, caso. porque Eu também não consigo. Eu também não consigo. Eu me separei, tem 10 anos que eu me separei por causa de uma traição. E não foi por isso que eu comecei a trabalhar com investigação. Não foi porque por isso? Não foi por isso, porque eu já Você- trabalhava com investigação particular. Nossa. E eu me separei por causa de uma traição. Nesse sentido. De bens, eu fiquei sem nada. Sem nada, porque eu meti totalmente os pés pelas mãos. E é muito louco, por quê? Porque a pessoa, assim, todas as vezes que as pessoas perguntavam pra mim, o que você faria nessa situação? Aí eu falei, não, eu manteria calma. Não. Dependendo da situação, você perde Eu toda não a paciência, você não consegue se segurar, não adianta. Eu não ficaria calma. Eu não pensaria no que eu ia fazer, eu Sim. só faria, entendeu? Só que assim, eu bateria nos dois. Isso é fato. Entendeu? Agressiva, não. Não, É, eu sou eu justo, fui- gente. Justo! É, eu não sou agressiva. Não É. gosto de violência. Mas a gente virou outra pessoa na hora. Eu fiquei totalmente transtornada. Eu não sabia nem quem eu era, na verdade. Hoje eu olho pra trás e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi a melhor coisa. Sabe, eu olho pra trás e falo, olha, que legal que você fez isso. Porque hoje eu sou o que eu sou graças ao que eu passei e aprendi muito com a situação. E tem muitas clientes que voltam pra mim e falam, Patrícia, foi a melhor coisa que aconteceu. Eu tenho uma cliente que eu peguei a separação, hoje ela tá em Dubai, casadíssima, Com outro. com outro, riquíssima, maravilhosa, e se deu super bem. Só que você não vê isso na hora.
Na hora você sofre, na hora o chão se abre na sua Se frente. abre. Só que a maldade, né, do outro, ela tá no outro. Então, quem vai Mas, sofrer é o outro. mas o que eu acho, assim, a maioria das vezes as mulheres já sabem que o cara é casado, ela dá em cima por causa de dinheiro. Sim, Tá? na maioria das Tô vezes. falando a verdade. Sim, Tá na maioria falando o que das eu vezes. penso. Mulher sabe que o cara é casado, ela só quer saber de dinheiro. O homem acha que ele tá lindo, maravilhoso, ele Sim. esquece a conta bancária dele, entendeu? Ele tá lá, velho, capengando, mas ele se acha, ele esquece que assim, quem gosta de homem bonito não é mulher, gente. Eu não vou falar aqui, tá? Mulher Não. gosta é de dinheiro, isso é fato. Com certeza. Não Com certeza. é? E a maioria dos... Mas você sabe, Val, que a maioria das pessoas, dos homens que estão num relacionamento assim, que são bem mais velhos e estão com meninas novinhas, a maioria sabe. Eles A maioria sabem, sabe. eles Eu tive sabem. um cliente que ele veio até mim para investigar A amante. a namorada. A Não, namorada. era namorada. Ele já tinha largado da esposa, ele estava sozinho. E estava com uma menininha. Ele tinha 68, 69 anos. E ela, 23 anos. Ela estava traindo ele com um cara que fazia academia junto com ela. E nós pegamos ele saindo dessa academia, ela e o menino saindo da academia e indo para um apartamento da praia do meu cliente. Ele chegou lá, simplesmente entrou, tirou os dois lá de dentro, não fez barraco, não xingou, não bateu, graças a Deus. E tirou ela de casa. O carro que ela estava, que ele tinha acabado de dar para ela, uma Outlander zerada, ele não deixou ela levar. E o carro ficou com o meu agente mais de um mês. E eu ligava para ele e falava assim, e aí, o carro? O que faz com o carro? Onde é que vai pôr o carro? Dele, não, Patrícia, espera aí. Um belo dia ele me liga e fala assim, Patrícia, Voltei. leva o carro lá pra fulana. Deu, mas... Não, eu sei que tá tudo certo, eu sei que é só o dinheiro, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Falei, mas por que você pediu pra investigar então? Aí ele falou assim, porque eu me iludi. Eu estava iludido, eu achava que ela estava comigo por outra coisa, mas não. Mas não largou da pessoa. Ele paga, né? Paga pra ter a mulher. É isso, tá Paga pagando. pra ter aquela situação ali É, paga. social. Sim. Não vou falar, gente. Não quero falar aqui, mas assim, tá pagando. E é isso aí. Mas que eu tô louca de vontade de falar, eu tô. Mas vocês sabem o que eu vou falar. Ele tá pagando. É isso. Mas é uma coisa, é dormir com o inimigo, né? É dormir realmente com o inimigo. É isso que eu tô falando pra vocês, amiga. Se liga. No Não caso é? ele estava dormindo com uma inimiga. Ele tava dormindo, deve estar até hoje Com dormindo certeza. com uma inimiga, pagando caro Ou então largou dela pra e tá com outra. dormir com a inimiga. Ou então largou dela e tá com outra mulher, outra pessoa. Não é? É. É isso. Mas, Paty, pra gente terminar aqui, deixa uma mensagem aí, ou algo que você sente no teu coração, algo que você... Porque, gente, eu fico muito irritada com esses assuntos. Esses assuntos de traição, eu fico muito irritada. Me incomoda demais. Então, assim, ai, coitado do meu marido. Se ele fizer alguma coisa, eu vou ter dó dele. Eu vou ter dó. Vou pensar duas vezes, mas eu acho que ele não vai fazer, né? Senão já tinha feito, senão já tinha pego. Mas eu também falo que quem procura acha, né? Eu não procuro nada, não quero saber de nada, mas tá tudo certo. Agora, deixa uma mensagem lá, Paty. Olha, o que eu tenho para falar para vocês? Tanto para o homem quanto a mulher que tem um relacionamento, cuida. Cuida do seu parceiro. Fica de olho no seu parceiro, né? Porque a traição, ela deixa rastros. Se você prestar atenção, você vai ver a traição, você vai ver o que está acontecendo. Então, aquele cuidado nunca é demais. Para não chegar ao ponto de ter que contratar um detetive para pegar uma traição. Mas, se precisar, né? Estamos aí. Tá aí, né? Cobra baratinho e descobre rapidinho, ó. Barato não é, porque é meio bem caro, mas tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Foi muito bom falar com você. O seu Obrigada, assunto é bem forte pra mim, então assim, eu não sei se eu tenho alguma coisa aí na minha mente, que eu já fui traída alguma vez. Não, porque eu casei muito cedo, se eu fui traída eu não sei, né?
E espero não saber, porque senão é mais um homem morto. Então vamos deixar isso por isso, do jeito que Tadinho, tá tô com dó. mesmo. Olha a ameaça, E tá olha a ameaça. tudo certo. Mas ele fala que cão que late não morde, né? E é bem isso mesmo, né? Eu ameaço, mas talvez eu não faço. Mas né? é bom não pagar pra ver, né? Não quero pagar pra ver. Então é melhor não. Aí o negócio que eu não quero pagar pra ver. É verdade. Mas assim, relacionamento é um negócio muito sério. É A muito gente sério. tem que começar a levar isso a sério. A gente tem que tratar o outro como você gostaria de ser tratado. A empatia. Se colocar no lugar do outro. Que é isso que tá faltando ultimamente. Se colocar no lugar do outro e fazer pro outro mais do que o que você queria pra você, mas o que o outro quer pra ele, né? Então, fica a dica e vambora, que esse podcast foi quente demais pra mim. Fiquei agitada e a Paty também. Muito obrigado, Paty. Até a próxima, minha querida. Obrigada a você, Val. Beijos. Beijinhos.